Olá, Márcio Silveira aqui falando, seja muito bem-vindo ao Método Empresário Livre e vamos complementar a aula que você assistiu, né? Minha aula sobre como deixar de ser um refém da sua empresa, né? E ainda assim fazê-la crescer e tendo delegado o trabalho operacional. Nessa aula eu vou complementar aquele conteúdo, revelando aqui os bastidores do meu método, como fazer a sua empresa crescer sem roubar a sua vida. Então a primeira coisa que você precisa trabalhar para fazer a sua empresa crescer sem que ela roube a sua vida é trabalhar um pouco a sua vida pessoal, né? A vida pessoal, que eu chamo de vida pessoal e performance, né? Esse é o primeiro módulo, a primeira etapa, que envolve primeiramente definir um objetivo principal para a sua vida, né? Isso é baseado no que Napoleão Hill escreveu em seu livro A Lei do Triunfo. Então é definir o que você realmente quer para a sua vida. A partir daí, você precisa estabelecer métodos para chegar lá. E esses métodos precisam se valer dos seus talentos dominantes. Utilizar seus talentos dominantes para atingir grandes objetivos é o maior facilitador, pelo menos um dos maiores facilitadores iniciais que você poderá se utilizar. Então precisa aumentar o seu nível de autoconhecimento, entender quais são seus principais valores e talentos e utilizá-los como trampolim para seus objetivos. Só que não é só isso. Você precisa ficar muito atento a pontos de melhoria durante esse percurso. Todos nós temos gaps de comportamento, temos sabotadores internos, temos muitas vezes vícios emocionais que apenas nos atrapalham. Então, é nesse momento que eu falo que talvez você precise estabelecer algumas metas de melhoria de comportamento. E eu costumo ficar atento a isso com o meu cliente durante todo o processo, porque não é fácil mudar alguns hábitos que estão profundamente arraigados. Então, ficamos atentos aos pontos de melhoria. Então, nós partimos para a próxima etapa, que é a etapa empresa profissional. A partir do momento que a gente já sabe quais são seus pontos fortes e seus pontos de melhoria, nós começamos a trabalhar a primeira parte da cultura, né? Chamo de cultura parte 1, que é o que a empresa será no futuro próximo ou num futuro um pouco mais distante, né? Para onde ela vai e como faremos com que isso aconteça. A partir daí, nós estabelecemos uma meta ou algumas metas. Geralmente são metas de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, né? E a partir dessa meta nós vamos criar algumas iniciativas principais. Iniciativas é o nome que eu dou para um conjunto de ações, tá? Então nós precisaremos priorizar algumas ações bem específicas para que essas iniciativas tenham acabativas. Muitas vezes o que acontece com um dono de pequena e média empresa é de começar muita coisa e não terminar metade do que começou. Então nós escolhemos bem as ações que queremos priorizar e levamos ela até o final e vamos percebendo, mensurando os resultados que elas estão dando. Então a partir do momento que você detalhou essas iniciativas, a gente cria um organograma. Nós organizamos a sua empresa em torno de funções que alcançam metas, tá? Metas de cada função, que por sua vez contribuem para a meta maior que foi traçada no passo ali citado, no segundo passo desse slide. E esse é um passo importante. A gente não organiza a empresa em termos de pessoas, né? Claro que as pessoas são importantíssimas e fundamentais para que o processo ocorra, mas organizamos a empresa em torno de funções que alcançam objetivos, que por sua vez estão bem atrelados às iniciativas e à meta que você traçou, tá? A partir daí nós criamos um plano PDCA. PDCA é um método que a gente utiliza, um método muito simples, mas super eficaz para alcançar as metas, para resolver problemas, né? Então utilizamos esse método para isso, né? Inclusive para verificar o status das ações e fazer melhorias ao longo das iniciativas. Tá? Então essa foi a etapa empresa profissional, ou seja, sua empresa funciona de forma profissional. Ainda não está perfeito, mas ela já tem consistência nas ações. Tá? Então partimos para a próxima etapa. Após o PDCA nós começamos a fazer uma delegação profissional, que é a terceira etapa. E essa etapa envolve primeiramente delegar, ou seja, fazer isso do jeito certo.
não é delargar tarefas ou funções. É delegar do jeito certo, de forma profissional, para não gerar retrabalho. E a partir daí, o que nós fazemos? Nós começamos a trabalhar o engajamento das pessoas que estão na empresa, porque não basta delegar. É preciso levar em conta quem está lá nessa empresa, quem são as pessoas, talvez a geração da qual elas fazem parte, né? A geração X, geração Y, são os millennials, quem são essas pessoas, né? Então é importante entender o perfil delas. A propósito, não é necessário um conhecimento muito profundo, tá? São conhecimentos simples, mas que você deve entender e aplicar. Então nós desafiamos essas pessoas, colocamos elas no lugar certo na sua empresa, de acordo com o perfil delas, mantemos a energia delas alta e orientamos o desempenho delas para que elas façam aquilo que elas foram pagas para fazer, para que elas executem um trabalho de cada função que está lá no organograma. Muito bem, então, a partir do engajamento, a gente começa a trabalhar cultura. Esse é o módulo 4. Fazer uma cultura forte, né? Então, para isso, a gente precisa moldar a cultura da sua empresa. Então, isso vai envolver um trabalho de bastante reflexão, né, por parte do empresário. Envolve que ele pense, analise como que ele realmente deseja que a empresa funcione, sabe? Não como ele deseja que ela funcione no papel, mas como ele deseja que ela funcione de verdade. Então, são cerca de aproximadamente 10 a 12 pilares para formar uma cultura forte. Então, a gente cria cada pilar desse com bastante cuidado e carinho para que ela expresse de maneira profissional a personalidade do dono. Tá? Interessante que uma cultura bem moldada, ela é um diferencial competitivo. Tá? E talvez até seja um diferencial mais competitivo do que o produto ou serviço que você oferece. Bom, a partir do momento que a cultura, que você moldou e criou a sua cultura, criamos lá o seu código de cultura, a gente vai consolidar esse código. Então a gente não quer apenas criar uma cultura bonita no papel. Queremos torná-la consistente, vívida, prática e presente no dia a dia de todas as pessoas. Então vamos consolidar essa cultura. E a partir daí nós passamos para o quinto passo, que eu chamo de passo empresário livre. Né? A partir desse momento, a gente começa, não necessariamente a gente começa, tá? Mas nós vamos fortalecer as lideranças, não só do dono, mas as lideranças da empresa. Então, todos os seus colaboradores precisam agir como donos, né? Ou pelo menos as lideranças mais fortes, as lideranças principais precisam agir como donos, para que todos os colaboradores se sintam engajados e também ajam como donos. Então existem diversas técnicas para melhorar as lideranças da sua empresa. E esse passo é importantíssimo porque ele conduz ao próximo passo, que é o passo da maestria empresarial. Esse é o momento, assim, quando as suas lideranças já estão fortes, você já passou a ter mais tempo, você já é um empresário mais livre, bem mais livre. Talvez você já consiga deixar a sua empresa rodando, digamos, no piloto automático. Então, quando você tem mais tempo, eu costumo dizer que é onde a brincadeira começa a ficar legal, sabe? Você começa a poder fazer pesquisas de mercado, porque você tem tempo para isso, você tem tempo para ter uma aproximação maior com os clientes, você consegue gerar inovação, oportunidades de crescimento. E assim, então, a sua empresa cresce em dinheiro, cresce em faturamento, né, em dinheiro, enfim, cresce em caixa, cresce em lucro, você tem mais vida e a sua empresa impacta a vida de todos os envolvidos, sejam funcionários, sejam clientes, sejam fornecedores, porque você conseguiu criar uma empresa que funciona de forma profissional, que tem uma cultura forte e que, sem dúvida, agrega valor à vida de todos os envolvidos.